Então, boa noite. Eu fiz uma postagem faz 2 dias sobre o filtro de barro e a imagem mostrava que o filtro estava cheio de umas marcas brancas e diz assim: isso não é mofo. E essa postagem simplesmente viralizou. Estamos nesse momento com mais de 6.000 visualizações e metade dessas 6.000 foram encaminhadas. Então, realmente viralizou. E é um assunto que parece tão simples, e isso que é mágico. Às vezes nós queremos fazer postagens muito elaboradas, com muita informação, e essa postagem foi muito simples. Todo mundo no Brasil sabe o que é um filtro de barro, sabe o que é uma moringa de barro. Os filtros de barro brasileiros são os melhores, são classificados como os melhores filtros do mundo. E as pessoas querem muito ter uma água mais potável, é um assunto que eu falo direto sobre solarização de água, sobre água, inclusão da qualidade da água para todos, todo mundo poder ter água para hidratar suas sementes, para fazer seus preparos, fazer seus sucos, seus germinados, etc. Então é um assunto que eu falo muito e as pessoas estão sempre, de alguma forma, confiando no que eu compartilho com todos. E essa história do filtro de barro é uma história que sempre causa polêmica. Mas o que acontece? Muitas perguntas. Além das mais de 6.000 visualizações, são mais de 240 perguntas, questionamentos, dúvidas, elogios, enfim, comentários. E aí eu tô fazendo esse mini live, vamos dizer, para esclarecer dúvidas. Então eu fiz uma live recentemente sobre essa questão de filtro e eu comentei porque eu fiz um curso recentemente, foi no começo de maio, lá em São Lourenço, que é uma cidade do sul de Minas, onde tem o Parque das Águas, é uma região das águas, São Lourenço, Caxambu, Cambuquira, Lambari, são cidades que têm muitas fontes de águas minerais e eu fiz esse curso sobre as dimensões quânticas da água e lá muita coisa nova foi apresentada dentro de uma abordagem muito quântica, muito inovadora, onde se falava da dupla filtragem, que o ideal é a dupla filtragem, a solarização, a água que fica estruturada para ficar mais fácil de nos trazer saúde e uma melhor comunicação entre as células, entre os sistemas. E eu falei, nesse momento, eu fiz uma live, logo depois que eu voltei, fiz uma live, falei do filtro de barro, que eu uso o filtro de carvão ativo e o filtro de barro, porque o ideal é uma dupla filtragem. Então, eu comentei que eu uso o de carvão ativo na torneira da pia ou do tanque. De lá eu tiro uma água que eu já passei pelo carvão ativo, depois eu passo pelo filtro de barro e depois então eu solarizo. E aí veio essa postagem sobre o mofo, que é muito comum, gente. E eu comentei nessa live que o ideal é ter filtros pequenos. Por quê? Eu vou explicar tudo, mas nós temos que fazer várias voltas. Por isso vai ficar salva essa live, tá bom? Então, assim, o que acontece? Se você mora sozinho, ou são 2 pessoas em casa, ou você viaja muito, enfim, e o teu filtro fica muito ocioso, não tem um fluxo de água, porque o movimento da água também traz uma estruturação, também traz uma oxigenação, uma qualificação para a água. Uma qualificação positiva, uma carga elétrica, muito interessante para essa estruturação da água. Então, se o seu consumo de água por dia é de 2 litros, tenha um filtro de 2 litros. Se são 2 pessoas e cada pessoa toma 2 litros, então tem um filtro de 3 ou de 4 litros, mas o importante é que esse filtro circule a água. Ele tem que circular, porque por melhor que seja o filtro, por melhor que seja a vela, se a água não circula, se você não consome essa água, ela fica ali parada, isso não adianta. É um raciocínio meio lógico, mas só que as pessoas não param para pensar.
Então, quando eu falo de mofo, que aquele branco que fica no filtro de barro do lado de fora não é mofo, eu tô falando de uma situação específica. Você tem um consumo diário de água, você tá ali o tempo todo usando o seu filtro e aquilo dali são os minerais da água que passam um pouco pelos poros do barro e depositam ali do lado de fora, como tem uma evaporação, esses minerais depositam. E o ideal é você, com um pano úmido, tirar e manter isso limpo. Aí, algumas pessoas me escreveram com várias dúvidas. E eu vou colocar várias dessas dúvidas aqui, justamente para minimizar esse estranhamento que algumas pessoas colocaram. Primeiro, tem que ver de onde que vem essa água. Por isso que eu gosto de passar primeiro pelo carvão ativo. Segundo os fabricantes de velas, de filtros, principalmente de barro, eles dizem, se a água vem direto da rua, ela vem muito contaminada, ela vem ainda com muito resíduo. Então, as velas, elas vão durar menos, porque as velas dos filtros, seja de filtro de carvão, seja de filtro cerâmico, elas têm uma validade. E a indicação do fornecedor se a água vem de uma caixa d'água, é de 6 meses. Se ela vem direto da rua, pode ser 2, 3 meses só, porque é uma água que tem menos qualidade. Na caixa d'água, ela já passa por um processo de decantação. Então, o que acontece? O filtro cerâmico, ele tira a turbidez da água, substâncias que estão em suspensão, partículas um pouco maiores, alguma coisa coloidal. Então, a vela cerâmica vai tirar isso, ok? Mas, dependendo da água que você recebe, se é uma água que tem muito odor, muito sabor, é uma água... Bom, no Rio de Janeiro sabemos que a água anda péssima. E quando tem muita chuva, quando tem muitas situações assim climáticas, a qualidade da água cai. Mesmo com tratamento, há uma demanda maior de contaminação, de sujeira, então a qualidade da água nas estações de tratamento, ela oscila. Oscila pela água que chega, pior ou melhor, e dependendo dessa qualidade, vai colocar mais agentes de tratamento e vai mudar o aroma, vai mudar o sabor. Então, os filtros, eles vão ser mais demandados ou menos demandados. Porque algumas pessoas falaram, a minha água tem um cheiro horrível. A minha água, o filtro fica verde. Então, vamos explicar. Primeiro, a sua água vem direto da rua, você mora numa casa e a água vem direto da rua, não vai para uma caixa d'água, não fica ali na caixa d'água um tempo. Então, essa água é mais contaminada. Por isso, eu super indico primeiro um filtro de carvão, porque o filtro de carvão, ele vai tirar aroma, ele vai tirar sabores desagradáveis e vai tirar um pouco de partículas. Depois, então, você passa para o filtro de barro, que aí ele vai tirar partículas de suspensão e vai dar esse frescor, esse sabor do barro, né? Da cerâmica. Algumas pessoas falam, o meu filtro tem um sabor muito forte de cerâmica. Cara, que delícia! Mas é tudo uma questão de gosto. Mas uma água com sabor de barro, de cerâmica, é uma água muito saborosa. Mas enfim, quando não é isso, aroma, sabor, o carvão ativo ele vai dar uma minimizada. Então é por isso que eu gosto o carvão ativo na primeira e depois o barro. Ou se você preferir, primeiro o barro, depois o carvão ativo. O barro ele vai tirar, mas eu gosto de finalizar com barro porque ele vai dar aquele gosto de barro, de cerâmica, memória de infância. Meu avô me dava água da moringa, aquela água geladinha, fresquinha, com sabor de barro. Então, isso é o ideal, tá? Então, algumas pessoas, olha, mas o meu filtro, ele fica, em vez de ficar branco, como tá na postagem que eu fiz, né, que são esses minerais, ele fica verde, fica com cheiro de mofo. E aí temos que ver. Primeiro, eu acho que essa dupla filtragem, passando primeiro pelo carvão ativo, vai melhorar muito essa situação. Segundo, eu já falei, água que fica muito tempo parada funga. Tudo que fica muito tempo parado funga. Então tem que ver qual é o fluxo de uso
de água da sua casa. Se você tem a água muito parada, vai, além desses minerais que depositam, como eu fiz na postagem, como eu comentei e expliquei na postagem, você tem esse fenômeno da água parada. Então, vai dar limo lá dentro e vai dar fungo lá fora, porque o limo nada mais é do que a presença de micro-organismos que eles vão, de alguma forma, crescer, se multiplicar e migrar através da porosidade do barro. Como que eu faço depois que acontece isso? Eu digo, mais uma questão. As pessoas falam, ai, mas eu tô usando água sanitária para lavar meu filtro. Eu tô usando vinagre para lavar meu filtro. Eu tô usando detergente para lavar meu filtro. Eu tô pintando o meu filtro. Gente, tudo errado. Tudo errado. Primeiro, que se você pintar o filtro, botar tinta, mesmo que seja base água, ela tem pigmento, ela tem verniz, ela tem... É química. Então, além de você tapar o poro do filtro, que é a grande qualidade do filtro de barro, você ainda vai contaminar sua água com os agentes químicos que estavam presentes na tinta que você usou. Então, pintar, furou, tá totalmente furado. Segundo, lavar o filtro por dentro é legal. Eu gosto a cada uma semana ou a cada 15 dias, depende da água que você faz. Se você passa primeiro pelo carvão ativo, melhora muito a validade da tua vela cerâmica. E você pode botar a vela de carvão ativo também no seu no seu filtro de barro. Eu trouxe aqui, olha, eu vou tapar aqui a marca, mas aqui, ó, é um filtro de carvão ativo para botar no filtro de barro. Então, o filtro de carvão ativo, ele é bom para tirar aroma, é bom para tirar sabores e, além disso, os resíduozinhos. Então, se você não quer fazer dupla filtragem, o que eu acho ideal, você pode ter um filtro só de carvão ativo. Eu gosto mais da dupla filtragem, o carvão ativo na torneira e depois a cerâmica dentro do filtro. Mas você pode ter carvão ativo fora. Digamos que você mora numa cidade tipo Rio de Janeiro, que a água é muito, muito ruim. Então, você pode ter dupla filtragem de carvão ativo, porque você vai ter duas oportunidades de tirar aroma e sabor e cloro e metais pesados. Não, metais pesados eu vou falar de um outro filtro que vai te ajudar nessa questão, tá? Então, quando o filtro fica verde, fica com cheiro de mofo, pode ser isso, você está deixando a água parada demais. Segundo, você não está fazendo uma boa higiene do seu filtro. Porque, mesmo você usando direto, de vez em quando você tem que fazer uma higiene. Então, abre o filtro, desmonta ele, lava ele com água, só com água, sabe? Com água, deixa secar um pouco, né? Põe para ventilar. Eu gosto muito de usar o limão, jamais vinagre, porque vinagre não é para viver. Eu gosto do limão, inclusive eu pego a casca do limão e relo a casca do limão lá dentro, depois eu enxago e por último vai ficar um gostinho de óleo essencial do limão. Passo a casca do limão também por fora, né? Mas é isso, é tudo saudável, porque os óleos essenciais do limão, eles vão com certeza trazer uma ação bactericida, mas também um aroma, um sabor e benefícios, né? Princípios ativos ideais para a saúde humana. Agora, depois que você passou lá por dentro, a vela, como que você limpa a vela, principalmente a vela cerâmica? As pessoas, minha mãe usava açúcar. Eu já uso sal, eu prefiro o sal fininho que você moe, você tritura no liquidificador, passa o sal porque ele é um abrasivo, ele vai tirar aquela laminha, aquele barrinho, aquelas aderências das partículas suspensas que estavam na água que você filtrou. E aí a pessoa pergunta, mas isso não vai diminuindo ou aumentando a porosidade da vela, não vai diminuindo a validade? Sim, a vela, ela tem uma validade que vai de 2, 3 meses se a água vem direto da rua, ou de 6 meses se ela vem da caixa d'água, do seu prédio, do seu condomínio e tudo mais. Só que mesmo assim ela tem uma validade. Você lava ela, você higieniza a cada semana, eu acho ideal, ou a cada 15 dias, mas ela vai diminuir a validade. E essa abrasão faz parte dessa redução da validade. Mas é importante você lavar.
porque senão ela perde a funcionalidade. Essa laminha que vai ficando colada no filtro, principalmente cerâmico, ela vai tapando os poros do filtro e aí a velocidade da filtragem vai ficando ruim, inadequada. Então, tem que ver, sabe, cada caso que apresentaram aqui nas dúvidas, depois vocês podem entrar nessa postagem e ver as dúvidas, eu respondi muitas delas. Cada caso é um caso. Teve pessoas que falaram, olha, o cheiro chegava a contaminar minha cozinha, poxa. Então, é o caso realmente, para recuperar esse filtro, você tem que fazer uma bela higiene, passar óleo essencial de limão, aí já nem é a casca, passar óleo essencial de limão, deixar, botar no sol, deixar aquilo dali ficar uns 2 dias pegando sol, para justamente acabar, exterminar com essas sementes de fungo que acabaram acontecendo por mau uso. O filtro de barro é bom, mas se você não faz bom uso de nada, se você não faz bom uso, aquilo que era bom acaba não sendo tão bom, tá certo? E algumas pessoas falaram de pontos pretos no filtro. Cara, eu não faço ideia do que isso possa ser. Pode ser do barro, do filtro na origem já ter esse ponto preto, mas se tiver esse ponto preto, o mínimo que você tem que fazer é conversar com o fabricante e questionar com ele o que está acontecendo, porque isso não é normal. O máximo que pode acontecer é um mau uso gerar fungo, mas o fungo ele fica de branco ao verde. Pintas pretas, eu não faço ideia do que isso seja. E a única forma de você solucionar isso é conversar com o seu fornecedor, com o seu fabricante e questionar o que pode estar acontecendo. Me mandem fotos, eu realmente nunca vi esse tipo de coisa acontecer. Eu era criança, eu adorava ir na casa do meu avô, ele me dava água da moringa, eu já ia correndo para o quarto dele para ver a moringa, para tomar água da moringa. Eu sempre via essas formações brancas do lado de fora, mas eu nunca vi nada mal cheiroso, nunca vi nada preto, nem verde. Então, é isso. Tem que saber usar. Tem um outro filtro também que eu vi hoje, né? Eu fui no meu fornecedor de filtro e eles têm esse filtro aqui, olha, que também é para o filtro de barro, tá? Ele é o mais caro. Então, ele tem várias camadas. Então, a primeira camada é um material cerâmico, né? Um material cerâmico. A segunda camada é prata coloidal. A terceira camada é carvão ativo. E a quarta camada é dolomita, é magnésio, né? Então, é um filtro que ele é um pouco mais caro. Enquanto o filtro cerâmico, ele custa na faixa de 12, 15 reais. Esse daqui custa na faixa de 40 reais. Esse daqui custou, eu vou tirar a marca, gente, porque eu não tô afim de ficar fazendo propaganda, sabe? Não, eu não quero que me confundam com propagandista, tá? Esse aqui só com carvão ativo custou 18 reais. Esse aqui custou 40 reais. São opções de você botar dentro do filtro. Mas a indicação que eu tive lá nesse curso sobre as dimensões quânticas da água fala de dupla filtragem. Então, eu gosto muito da ideia de ter um filtro de torneira, sabe aqueles que você põe na torneira, uma parte sai água filtrada, outra parte é água normal. Você tem um controlezinho, tá? Que você muda a chavinha, ou você quer água filtrada, é carvão ativo. Você quer água só para lavar ou para lavar a louça ou para limpar a sua pia, é outra, você muda a chavezinha. Eu amo esse filtro, sabe? Ele é muito prático e aí você faz uma primeira filtragem e a segunda filtragem você faz no seu filtro de barro. Com isso você ganha vida e qualidade para o seu barro, tá bom? E terceiro, aí depois que você tira do barro, você vai para solarização, que é aquela técnica que eu ensino há muito tempo, de colocar água na garrafa de vidro, ideal branca, incolor, transparente, parede fina, põe a água no lugar onde bate o melhor sol da sua casa, né,
do lugar onde você habita, o sol das 8 da manhã, das 6, 7 horas da manhã até as 4 da tarde. Isso se chama solarizar, mas eu chamo de lunarizar, estrelar, cosmicar, porque o céu tem tudo, tá tudo lá, você pode não estar vendo, mas tá lá a lua, estão lá as estrelas, tá lá todo o cosmos, né? Então, eu gosto muito dessa técnica, que além de desbacterizar, também ainda tira excesso de cloro e também mata micro-organismos, com exceção de 2, cujo texto completo, com todos os micro-organismos que são exterminados por esse método da solarização, tá lá no meu site, o docelimão.com.br. Você entra no site, vai lá na lupa e coloca solarização. Vão aparecer todos os textos que temos sobre essa técnica, que segundo o curso que eu fiz, e eu postei também um Reels da doutora Denise de Carvalho, que nós somos fãs, tietes uma da outra. O professor Gerald Pollack, que é o autor do livro A Quarta Fase da Água, é o que mais fala da água estruturada, da água hexagonal, da água, sabe, da easy water e tal. Então, ele fala da solarização, que é um método indígena, antigo, secular. Eu acessei pelo pessoal da Unicef, que desenvolveu essa técnica para ter água, para conseguir fazer soro em lugares de emergência, em lugares de catástrofe. Mas depois eu descobri que essa técnica, ela é muito secular, ela é feita pelos indígenas, ela é bem xamânica. E o professor Gerald Pollack, que há mais de 20 anos trabalha com essa teoria da água estruturada, da água, né, que tem a capacidade de armazenar memórias, de armazenar informação, de armazenar energia, de armazenar luz, né? Então, é aonde eu termino o meu processo de potabilidade da água que eu consumo no meu dia a dia, para tudo, gente, para fazer meu chá, para hidratar minhas sementes, para germinar, borrifar meus brotos, tudo eu uso água solarizada, mas antes eu filtro no carvão ativo, no filtro de torneira, depois eu filtro no filtro de barro e por último, mas lembrando que o filtro de barro precisa de higiene, precisa de fluxo. Eu uso um de 2 litros, 2 litros em cima, 2 litros embaixo, e ele tem uma boia, porque quando eu ponho os 2 litros, se enche embaixo, a boiazinha frena e não vaza. Então, eu uso esse porque é o meu consumo diário. Eu uso essa quantidade. Para famílias maiores, você tem que ter um filtro um pouco maior, mas não exagera, gente. Porque se você ficar com água parada, não vale a pena. Deixa eu responder alguma pergunta que está aqui. Deixa eu ver. Saudades, amada. Eu não tô vendo nenhuma pergunta por aqui. É que quando eu tô falando, gente, eu fico cega, sabe? Eu fico muito focada no que eu tô falando. Mas então, deixa eu ver aqui. Se alguém quiser, a Fran, se alguém quiser fazer uma pergunta, eu tô aberta aqui para responder, tá bom? Então é isso. O resumo da ópera é que o filtro de barro funciona, é muito bom, mas você tem que saber usar. Por favor, essa live vai ficar salva, está salva, eu terminando aqui eu vou salvar, para você assistir quantas vezes quiser e encaminhar para as pessoas e tudo mais. O fato da minha postagem ter viralizado significa que é um assunto de interesse público. As pessoas precisam saber disso. Então, eu fico feliz com isso. E fico feliz de poder responder, de poder ajudar. Conhece filtro de cerâmica? Eu conheço, mas o filtro de cerâmica, ele não é poroso, porque a cerâmica, ela queima a 1000 graus, mais de 1000 graus, então ele não é poroso como o filtro de barro. Então, você não vai ver, né, esse fenômeno de ficar branco do lado de fora, e você precisa realmente de muita higiene, porque a água ali dentro, ela não respira, ela não
ela não hidrata as paredes do filtro, ela fica ali contida dentro da cerâmica. Por isso que eu acho que o melhor filtro ainda é o de barro. Quando você compra o filtro, aqui é a Zoraia que tá me perguntando. Isso é uma pergunta que cabe muito bem, porque é um assunto. Quando você compra o filtro, o próprio fabricante indica que a primeira filtragem você joga fora. Então, você enche o filtro, né, a parte de cima. É sempre bom dar uma lavada, montar. Aí você enche com água idealmente filtrada no carvão ativo em cima. Deixa filtrar toda aquela água, joga aquela água fora por causa do gosto do elemento cerâmico ou do carvão, do que você usou, né? Vou repetir, você pode ter um filtro como esse aqui, né? Que ele diz que alcaliniza porque tem a dolomita aqui no fundo. Então aqui são elemento cerâmico, aqui é a prata coloidal, aqui é o carvão e aqui é a dolomita. Então ele diz que é uma água alcalina porque a dolomita é rica em magnésio. Então eles dizem que a água é alcalina, é água magnesiana e tal, mas não necessariamente, tá? Não necessariamente. Eu acho que o mais importante é você higienizar a água, tirar o cloro, tirar o carvão ativo, tirar os metais pesados, tirar os sedimentos, as partículas em suspensão. A dolomita, gente, é o de menos, sabe? Mas, já que veio no filtro, não vou dizer que eu não quero, tá certo? E aí, ela perguntou, o que eu faço quando eu compro? Faz isso. Digamos que tem algumas pessoas que me escreveram e disseram, mas a primeira, eu fiz isso, mas a água ficou horrível. Tem que ver como que ela era antes. Mas a minha dica passa sempre primeiro pelo carvão ativo, porque o carvão ativo, ele é fantástico para tirar aromas e sabores desagradáveis. E aí você já entra no filtro de barro com uma água mais tranquila para você ter um sabor muito agradável, tá bom? Então foi muito legal, Zoraia, a sua pergunta. Então tem também, você pode ter dentro do filtro de barro, em vez do elemento cerâmico, você pode ter só o carvão ativo, tá? Que eu acho legal, não é ruim. Mas, voltando para os ensinamentos que eu tive nesse curso de uma forma mais quântica, né? O quanto a água é um alimento quântico que muda a nossa história, a nossa longevidade, muda a qualidade das nossas células, do nosso sistema. Lá ficou claro que é importante a dupla filtragem. E uma coisa que eu também falei na live que eu fiz no passado, é que quando você for solarizar, eu solarizava em garrafas de 1 litro, de 1,5 litro. E lá eu aprendi que o ideal é solarizar em garrafinhas menores. Então, eu solarizo naquelas garrafinhas, sabe, de 300 ml, de 250 ml, que já é a porção que eu uso na minha squeeze, né? Que eu não tenho squeeze, né? Eu ponho essas garrafinhas numa sacolinha que eu tenho de alcinha, que eu comprei lá em Lençóis Maranhenses, e é assim que eu uso a minha água quando eu vou pro parque, quando eu vou viajar, eu ponho a minha água nessas garrafinhas. Então, você solarizar em frascos menores. Por quê? Porque quanto menor o frasco, mais você consegue penetrar os raios infravermelhos do sol, a solarização, e você consegue uma eficiência maior na solarização. Então, menor o frasco, melhor perfume. Menor o frasco, melhor água. Então, essa é uma novidade na solarização. Solarizar em frascos menores. Ideal garrafas incolores, transparentes, parede fina. Lá no meu site, no docelimão.com.br, eu falo também da cromoterapia. Digamos que você já mora numa cidade onde você tem um bom saneamento básico, você tem uma boa estação de tratamento, então você pode ainda colocar esse plus da cromoterapia, usando frascos coloridos ou usando papel celofane em volta para trabalhar também aspectos da cromoterapia, tá certo? Isso tudo tem lá no meu, quando você entrar no site,
você pode digitar solarização e vai aparecer tudo que tem sobre solarização e também essa técnica da cromoterapia. Depois de solarizar, posso guardar na geladeira? Isso é uma pergunta muito legal. Sol eu sou. É assim, quando você higieniza a água, quando você solariza a água, você coloca raios infravermelho, você coloca plano e tudo mais. Você tirou do sol ou tirou da magnetização, que é outra coisa que eu tô devendo para vocês, que é colocar ímãs nas garrafinhas e magnetizar sua água. Quando você tira, começa a desfazer essa armação que você fez, né, de estruturar a água, essa ressonância de trazer para a água uma qualidade especial. Quando você tira, esse reservatório de energia, esse acúmulo de energia, essa estruturação, ela vai perdendo força. E aí, quando você põe na geladeira, isso acontece. Então, posso pôr na geladeira? Por um par de horas, sim. Mas deixar lá, deixar dormir na geladeira, esquecer na geladeira, não vai, assim, vai ser uma água filtrada, tá? Mas a questão da solarização, que é o plus, isso você perde com o tempo. Mesmo quando tira do sol, você perde. Mas quando põe na geladeira, você perde mais ainda, porque você não tem luz nenhuma lá dentro e ainda tem a energia, né, do ar muito seco da geladeira. Tem uma outra pergunta que fizeram aqui que eu perdi porque não para de entrar. Isso, sempre garrafas de vidro, tá, Silvia Cris? Porque assim, o método SODES que foi desenvolvido lá pela Unicef, ele foi desenvolvido para situações de emergências, onde há cataclismas, onde há situações muito ruins. E aí as pessoas ficam sem água sequer para preparar um soro fisiológico. Nessa situação, é bem difícil você ter garrafa de vidro. Então, eles já levam, quando vão para esses lugares, eles já levam os sacos de polietileno, polipropileno e coloca a água nesses sacos em cima de telhados, onde não tem enchente, onde não tem contaminação e onde o sol bate quase que o tempo todo, né? Então, nessa situação, que é uma situação de emergência, de cataclisma, né? Se usa saco plástico, mas quando você está na sua casa, que você não está diante de uma emergência, não está diante de uma situação catastrófica, o ideal são garrafas de vidro, porque o vidro não vai contaminar a água como o plástico, como um polímero petroquímico. Então não se usa garrafa PET, não se usa plástico, se usa garrafa de vidro, e quanto mais fina a parede dessa garrafa, melhor, porque a penetração, né, dos raios solares é mais eficiente. E como eu falei, alguém me perguntou, quanto menor a garrafinha, o ideal são essas de 250, eu não tô com nenhuma aqui perto de mim, mas essas de 250 a 300 ml são as ideais. Essas, mas tem que ser incolor transparente, tá bom? Que mais? Então, teve gente, o filtro amônio é bom. Não conheço o que é filtro amônio. Assim, o que eu indico, gente, é filtro de barro. Esse não tem erro. E o filtro de carvão ativo, ideal esse de torneira, porque você tira da torneira e já enche o filtro com a água que passou pelo carvão ativo, tá bom? Posso guardar na geladeira. Onde consegue frascos de vidro menor? Então, eu tinha uma escola aqui no Guarujá e uma das meninas que trabalhava conosco, ela quando vinha, né, ela vinha de São Paulo e ela trabalhava dentro do Ceasa. E lá dentro do Ceasa tinha um restaurante que servia sopa, essas coisas e tal, e servia essas garrafinhas de suco de uva, de suco natural e tal. E aí ela trazia, assim, caixas e caixas dessas garrafas, porque o pessoal tomava e depois jogava aquilo fora. E, gente, eu cheguei a ter, assim, umas 300 dessas garrafinhas. Aos poucos eu fui doando, mas até hoje eu tenho bastante. Então, são garrafas de vidro que você pode comprar, né, o líquido, e depois que tomar você não joga fora. Ou você pode ir num lugar de sucata, né, nesses lixos de reciclagem, e ver se consegue, tá bom?
Mas é isso. Também tem essas garrafinhas de azeite, garrafinhas pequenas. Eu vou pegar aqui rapidinho para vocês verem o que eu tô falando. Pera aí, um minuto só. Foi rápido. Então, essa aqui, ó, tá vendo? É essa garrafa aqui, que no passado foi azeite, ou alguma coisa do tipo. E aí eu tenho nessa... Esse aqui eu comprei em Lençóis Maranhenses, é feito com palha de buriti. Olha que lindo. E aí quando eu ando na rua, quando eu viajo, E esse aqui foi a minha neta que fez, é de crochê. E também é uma garrafinha, tá vendo? É isso. Essas garrafinhas não são difíceis de conseguir. Também, olha, bem legal. Seria isso que eu tinha pra falar. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Filtro de barro em nossas águas potáveis é o título. É isso. Então, eu acho as garrafas devem estar sem tampa para solarizar. Então, é lógico que tem que estar sem tampa. Quer dizer, sem tampa, mas com tampa. Porque assim, quando você põe na janela ou no telhado, em algum lugar para pegar sol, ela tem que estar, não pode estar tampada, fechada, porque vão sair gases lá de dentro, como cloro, alguma coisa, né, de alumínio, gases do tratamento, etc. A água aquece, né? E também pode estar passando ali, né, pelo de animais, formiga, né? Pássaros, aonde eu moro, nossa, é cheio de pássaros. No 9º andar, eles vivem entrando no meu apartamento, é uma loucura, é lindo de viver. E eles têm filhote, né? Eu moro no 9º andar e no 10º já é o telhado, então eles fazem ninho. Então é um perigo. Pior ainda, pombo, né? Que é uma ave que contamina muito, transmite toxoplasmose e tal. Então você tem que deixar a tampa apoiada só. Ou ter um pirezinho, ou um copinho emborcado, uma coisa leve que o gás que se forma possa sair e nada entre como pelo, como poluição de carro e etc. Então, essa é a ideia. Você não pode vedar durante a solarização. Terminou de solarizar? Aí sim, aí você fecha e procura usar o quanto antes, porque essa água tá bombada de boa para nossa saúde. Já foi filtrada no carvão, já foi filtrada no filtro de barro, já foi solarizada, agora é só se hidratar para ser jovem e feliz. Gente, é isso. Ah, muito bom. Já lembrei dessas de 300 ml, mas não tem uma parede tão fina. Não tem a parede tão fina, mas como ela é menor, você tem um corpo de água menor, né? Porque a garrafa maior, ela tem um corpo de água maior. Então, o sol não consegue chegar lá no meio. E aqui, você consegue mais. Então, é isso. Que mais? Rua Tabatinguera. Vende todo tipo de embalagem. Isso, ali naquela região da Praça da Sé. Mas isso é São Paulo, né, gente? Eu não sei outras cidades. Ali na região da Praça da Sé, você encontra garrafas coloridas, você encontra garrafas de vários formatos, tipo Genium Gênio, eu tenho várias dessas, sabe? Hexagonais e tudo mais. Mas aí é brincadeira. Para começar, para todo mundo, né, não perder essa oportunidade, é a garrafa que você tiver. Eu tenho, por exemplo, eu tenho um restaurante aqui na minha cidade que se chama Tomodachi, e eles fazem comida japonesa. E eu sou sucateira. Então, vira e mexe, eles jogam muita garrafa de saquê fora. E é uma garrafa linda de viver. Então, não é para tampar, é só apoiar a tampa, tá, Tícia? É só apoiar. Ou um copinho assim, ó. Eu tenho esses copinhos aqui, de quando a minha neta era pequena. Eu uso assim, ó. Também é uma opção. Tá, ó. Porque você quer deixar os gases sair e não quer deixar que contaminação entre.
Então, eu vou pegar também a minha garrafa de saquê, que gente, quando eu chego lá na caçamba, são 20, 30 dessas garrafas. Eu vou pegar agora para vocês verem também, porque é linda de viver. Olha, essa hoje estava aqui no sol. Acabei de tirar da janela. E essa daqui já tá com uns ímãs. Eu vou ensinar para vocês como colocar esses ímãs, a forma de colocar esses ímãs. São 12 ímãs por garrafa. Essa daqui é de 700 ml, tá? Então, são 12 ímãs. Eu vou ensinar como se coloca. E aqui eu tenho uma água magnetizada, que é um plus na solarização. Essa, então, tirou do sol, tirou da garrafa de magnetização, não é bom nem cozinhar com ela, não é bom nem aquecer. Você já usa direto da garrafa para beber, tá bom? Ai, meu Deus. Pode ser também um tecidozinho de voal, sabe? Fazer uma... Eu faço, né? Como eu faço muita panela furada, né? O coador de voal para fazer os sucos verdes, sobram retalhos e aí eu passo um elastiquinho, ou você pode com elástico mesmo desse de botar dinheiro, você pode prender ali também. É simples, mas eu acho que esse sistema aqui, gente, é muito prático, tá certo? Então é isso, um pedaço de tule, um pedaço de voal, com certeza. O importante é não vedar, tá bom? Uau, elástico pode ser, pode. Então é isso. Próxima vez, eu tô indo viajar, gente. Amanhã tô indo viajar, vou ficar uns 3 dias num evento xamânico em Cunha e depois eu vou para minha casa escola de Paraty. Mas de lá eu vou fazer muito rolê porque tem muita coisa bacana acontecendo, tá bom? Boa noite para vocês, um beijo no coração e muita água saudável para nós tomarmos e oferecermos para as pessoas que amamos, tá bom? Arro. Vou salvar agora para vocês terem acesso, assistir de novo e encaminhar para os amigos. Arro. Se você gostou desse vídeo, por favor, inscreva-se no nosso canal para estar recebendo todas as postagens que nós fazemos com uma certa frequência e também dá um like. Clica no sininho, porque isso vai nos ajudar a crescermos juntos. O bacana do crescimento não é solitário, é incluindo e estamos na prosperidade, na abundância, no aprofundamento juntos. Bora! Inscreva-se no nosso canal. Arro!